Eu sei que você tem os seus prazos, né, os seus processos, só que eu preciso que a entrega ela seja um pouquinho mais... Essa mulher não vai fechar esse projeto, cara. Depois não diz que eu não te avisei, que tu ia perder teu tempo. Ela não vai fechar, não adianta, vai ficar assistindo, não. Não dê ouvidos a essa criatura, não. A mulher vai fechar o projeto. Repita comigo, a mulher vai fechar o projeto. Já que não vai fechar o projeto, mês que vem, não vai ter como pagar o aluguel. E nesse frio, morar debaixo da ponte não parece uma boa ideia, parece. Eu nunca vi tanto pessimismo numa pessoa só. Será que você pode deixar a menina prestar atenção no que o cliente está falando? E aí, você acha que dá para fazer isso? No episódio de hoje, eu vou te explicar como fazer uma boa reunião com o seu cliente, especialmente se você está começando. Então, eu vou te dar dicas e boas práticas para que você possa conduzir uma primeira reunião com tranquilidade. Isso quer dizer que o nervoso não vai aparecer, que você não vai ficar ansioso, nada disso? Não, tudo isso vai acontecer, mas o que eu vou ensinar aqui pode amenizar um pouco desse nervosismo, de toda essa coisa que normalmente a gente sente quando a gente vai fazer uma primeira reunião com o cliente, especialmente quando a gente está começando. Então fica ligado que depois da vinheta, eu nunca vou me acostumar com isso, depois da vinheta eu vou te explicar, vou te dar as dicas para como fazer uma boa reunião com o seu cliente. A primeira dica, e aqui eu vejo algumas pessoas negligenciando, digamos assim, é a questão da aparência, né? Como que você vai aparecer nessa reunião, né? Se arrume, cuide da sua imagem, né? A primeira impressão é aquela que fica. Então, pode ser que tem gente que não, que a primeira impressão não é aquela que fica. Eu acredito que sim, né? Na maioria das vezes, especialmente para um cliente que está considerando te contratar, a primeira impressão vai fazer, sim, um grande impacto se ela for negativa, como também se ela for positiva. Então, cuida da sua imagem. As meninas, né, faz uma maquiagem leve, não precisa ser uma maquiagem pesada. Cuida do cabelo, a forma como o cabelo vai aparecer, cuidado com os acessórios que você vai usar, né, os brincos e tudo mais. Tenha essa atenção aos detalhes, né, aquilo que eu sempre falo, presta atenção nos detalhes, que no final faz a diferença. Os meninos, cuidado com touca, com boné, essas coisas, regata, blusas velhas, essas coisas. Então, toma cuidado, porque tudo isso que toda essa vestimenta, né, toda essa imagem que você está passando ali através, seja do vídeo ou presencialmente, está passando uma mensagem para aquela pessoa que está ali querendo te contratar. Então, presta atenção na forma como você se veste, na forma como você se arruma, né? E procure alinhar tudo isso de acordo com a mensagem que você quer passar, a sua mensagem de marca também, tá? Então, por exemplo, se você for uma pessoa mais formal, a gente sabe que camisas, né, mais fechadas e tudo mais tem mais a ver. Agora, se você for um designer mais informal e tal, aí a questão da touca e do boné faz sentido, mas sempre busque estar alinhados em todos os seus pontos de contato, tá? Eu, pessoalmente, quando comecei, optei por passar uma imagem mais formal, sim, porque eu queria passar mais seriedade, até mesmo porque o meu rosto, né, redondinho de menina não ajuda, então eu já queria, através das minhas roupas, passar um pouco mais de seriedade. Então, eu sempre busquei usar blusas sociais e tudo mais. Só depois que eu me estabeleci no mercado que eu comecei a usar umas roupinhas mais despojadas e tudo mais, mas confesso que utilizar roupas mais formais no início me ajudou a me posicionar de uma maneira mais séria no mercado, porque a maioria dos designers não se preocupa com a aparência, né? No geral, os designers eles se vestem de maneira muito informal e isso transparece também informalidade no seu trabalho. Então, cuidado com a forma como você está se vestindo e como você está aparecendo, especialmente nessas reuniões. Ainda falando dessa questão da imagem no geral, né, das mensagens que você vai passar, cuide do cenário, né? Se a sua reunião for num lugar presencial, o local, se você tiver no controle, né, de poder escolher o local onde vai ser essa reunião, o local que você vai escolher também vai passar uma mensagem. Então, cuidado com o local onde você vai escolher fazer essa reunião. Se for um cliente mais sério, mais formal, mais corporativo, e você levar ele para um café super descoladão,
ele vai se sentir desconfortável. Então, toma cuidado com o local aonde você vai fazer essa reunião, caso seja presencial. Se a reunião for digital, né, como a maioria das reuniões são hoje em dia e como eu recomendo para você que seja, você precisa cuidar do seu cenário, né? O que está aparecendo atrás de você quando você vai fazer uma reunião? Tá aparecendo a sua cama bagunçada? Tá aparecendo um monte de zona em cima da sua cadeira, os livros bagunçados? Tudo isso vai passar uma mensagem para aquela pessoa que está ali te vendo, que está ali fazendo a reunião com você. A sua webcam tem uma qualidade ruim? Se ela tiver uma qualidade ruim e você melhorar a iluminação, vai ficar melhor para a pessoa te visualizar? Então toma cuidado com esses detalhes, né? Se não tem como comprar uma webcam boa agora, não tem problema. Geralmente, quando a gente coloca uma iluminação correta, mesmo que a webcam não seja legalzinha, ela já dá uma melhorada. Eu falo isso porque a minha primeira webcam não era muito boa e eu sempre cuidei da iluminação e eu conseguia, né, que a imagem ficasse um pouquinho mais nítida. Então cuidado com a imagem escura, cuidado com o que está aparecendo atrás de você. Busca colocar coisas que representam a tua marca. Então, por exemplo, eu uso muita planta na minha identidade visual. Aí sempre que eu faço uma reunião com o cliente, esse fundo aqui que aparece para vocês é o que aparece para o cliente. Normalmente eu coloco uma plantinha aqui, deixo a plantinha aqui, alguma coisa assim que vai, né, trazer um pouquinho também da sua essência, da sua identidade visual. Então, toma cuidado, né, com o cenário, o que está aparecendo atrás de você e como que a sua imagem, né, no vídeo tá aparecendo. A minha terceira dica, né, terceira recomendação que eu sempre falo, e imagino que alguns de vocês já até conheçam, porque eu falei dessa técnica na live que eu fiz com o André, é a questão do gerar uma identificação com aquela pessoa, com aquele potencial cliente que tá ali querendo te contratar, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Isso é uma técnica de vendas até chamada de rapport, que chama rapport, vou colocar o nome aqui, para que vocês, se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, mas é basicamente você encontrar um ponto em comum com o cliente e gerar uma conexão entre você e a outra pessoa. Na live do André, eu comentei que eu fazia muito isso com arquitetos, né? Porque eles são arquitetos e a minha formação é arquitetura. Então, eu geralmente deixava, de alguma maneira, na conversa, eles saberem que eu também sou arquiteta. Então, de certa maneira, eles se sentiam conectados comigo. E aí, na live do André, eu também dei outros exemplos, como, por exemplo, se você morar no mesmo lugar da pessoa, né? Do Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro, é da Bahia. Você pode usar isso como uma maneira de gerar uma conexão, de gerar uma familiaridade ali com aquela pessoa. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Você tem que tomar muito cuidado com essa técnica para que você não comece a, como é que eu posso dizer, gerar uma conexão forçada. Então, é preciso que seja o mais natural possível. Isso você só vai aprender com o tempo, tá? Então, cuidado para não gerar uma conexão forçada, uma coisa meio fake, assim, que a pessoa percebeu que você só falou ali. Geralmente, se você encaixar o negócio num momento que não tem nada a ver, a pessoa vai sacar que você tá usando aquilo ali de alguma maneira errada. Entendeu? Então, toma cuidado, faz parecer o mais natural possível, né? Você estiver conversando, você... É como eu falei, é uma questão de técnica de treino, mas essa questão de gerar uma conexão com a pessoa ajuda muito. E uma coisa que eu gosto de fazer quando as pessoas vão, né, entrar em contato comigo para solicitar orçamento, eu gosto de pedir o Instagram da pessoa, porque aí eu consigo ir lá no Instagram da pessoa antes da reunião, dar uma olhadinha lá, né, ver quais são as fotos dela, ver o que é que ela faz, onde é que ela mora, tudo isso, para poder me atualizar antes da reunião. E quando eu vou para a reunião, eu já estou sabendo um pouquinho o que é que a pessoa faz, o que é que ela gosta e tudo mais. Então, repetindo, cuidado para você não ser muito invasivo, não parecer forçado, não parecer querer ser muito amigo do cliente, do potencial cliente. Essa técnica de rapport, né, ou de identificação com outra pessoa, é uma técnica para que vocês fiquem mais confortáveis de certa maneira, tá? Porque é como eu falei, as pessoas compram de que elas confiam, de que elas gostam, né? Então, quando você gera essa identificação com o cliente, automaticamente no subconsciente dele, ele já meio que gosta um pouquinho mais de você, entendeu? Então, você pode fazer isso que eu falei, pedir no formulário, né, o Instagram, perguntar onde a pessoa mora, e aí antes da reunião você se prepara, né, dá uma olhada lá, anota as coisas que você acha que é legal, e vai treinando. Você vai errar na primeira, vai ficar forçado em algumas vezes, você vai perceber isso, mas com o tempo você vai começar a entender como que funciona essa questão
e você vai fazendo isso de maneira mais natural. A quarta dica, gente, eu não tô nem colocando número nesse negócio, não sei nem se tá certo, mas tô olhando aqui no roteiro, espero que esteja ok. Então, tenha perguntas prontas, né? Tenha algumas perguntas ali na manga, escondidas na sua manga, né? No papelzinho que você tiver ali embaixo do seu teclado, qualquer coisa nesse sentido. Por que eu falo para você fazer isso? Eu fiz muito isso quando eu comecei. Porque o que acontece? Quando a gente está ali na reunião com o cliente, a gente começa a conversar, começa a falar, ou então o cliente começa a falar muito, você começa a ficar um pouco nervoso, né, de certa maneira, especialmente se você estiver começando. E aí você esquece de perguntar algumas coisas muito importantes para o cliente. Então é importante que você tenha essas perguntinhas, você pode ter essas perguntinhas, e você pode ir fazendo durante a reunião, entendeu? Claro, deixa o cliente falar, faz a pergunta, deixa o cliente falar. Não faz parecer um interrogatório. Porque assim, se você fizer as perguntas para o cliente, ele falar e você escutar de verdade o que ele está falando, a partir do que ele falou, você mesma pode criar uma pergunta em cima do que ele disse. Não necessariamente você precisa ler no papel. O papel é mais um guia até para você não esquecer algumas coisas. Mas ajuda, especialmente quem está começando e quem normalmente esquece, né, o que vai falar porque está muito nervoso, porque está ansioso, enfim. Então você pode ter essas perguntinhas. Inclusive, você pode deixar claro para o cliente, ó, tenho aqui as perguntinhas que eu vou te fazer, tá? Por isso que de vez em quando eu olho aqui para baixo, tá? Porque eu tô querendo anotar, eu quero colocar tudo direitinho aqui para não perder nada e tal. Aí você pode deixar claro para o cliente que normalmente ele não se incomoda. E aí você vai conseguir extrair o máximo possível da reunião para que você consiga, né, entender exatamente ali qual é a questão daquela pessoa. E aí, casando muito bem com essa questão de ter as perguntas prontas, é você identificar o problema do negócio, tá? Essa é uma outra dica. Por que eu falei para você ter essas perguntas prontas? Porque por mais que você converse com o cliente ali, ele fale da vida dele, ele conte tudo o que ele quiser, você precisa sair dessa reunião sabendo qual é o problema que você vai resolver. Então, se você, por acaso, como eu falei, esquecer de perguntar algumas coisas, você tiver esse guiazinho de perguntas, vai ficar mais fácil, porque aí se você esquecer de perguntar alguma coisa, você vai perguntar. E por que é importante você identificar o problema do cliente? Porque é o problema que você vai resolver. Então, inclusive, teve uma situação que aconteceu, né, que eu inclusive até respondi no meu Instagram semana passada, de um rapaz que falou que ficou com receio de fazer as perguntas para o cliente, com medo de encher o saco da pessoa, e ele passou um orçamento errado, porque ele não fez as perguntas que ele deveria ter feito, ele passou o valor abaixo do que ele deveria e perdeu R$2.000. Então, veja como é importante você saber exatamente qual é o problema que você vai resolver. O cliente, geralmente, ele não se incomoda, gente, que vocês perguntem as coisas. Isso mostra para ele que vocês realmente estão interessados em resolver a questão, entendeu? Se ele topou fazer uma reunião, ele sabe que você vai perguntar coisas para ele. Não tem problema, não precisa ter receio, tá? É só deixar ele falar que às vezes você não precisa nem perguntar, ele mesmo já vai dizer. Mas se você sente a necessidade de perguntar coisas específicas, pergunte, o cliente vai te falar, ele não vai se importar. A maioria das pessoas não vai se importar com isso, a não ser que realmente seja alguém que não leva o próprio negócio a sério. Porque ela sabe que para aquele problema ser resolvido, ela tem que te dizer qual é o problema, tá? Então pensa sempre além do design, em vez de ficar só perguntando coisas muito técnicas de design também, pergunta coisas sobre o negócio. Se qual é o público deles, se quanto é que eles estão vendendo, quanto que eles gostariam de vender, como que eles acham que a solução que você vai apresentar vai ajudar na questão do faturamento da empresa, né? Tenta pensar um pouco fora da caixa, de sair dessa caixinha, de ficar só falando de design, de cor, de paletinha de cor, de não sei o quê. Porque você precisa mostrar para aquela pessoa que você sabe também sobre negócio, afinal você está atendendo uma pessoa que tem um negócio, né? Estuda um pouquinho sobre os termos de negócio para que você possa perguntar a essa pessoa coisas além de paleta de cores e de fonte. Mostra para essa pessoa que você é diferente dos outros, porque os outros vão perguntar sobre cor e fonte. Se você perguntar sobre faturamento, sobre público, qual é a estratégia de negócio dele, como que ele acha que o que você vai fazer vai se encaixar na estratégia, tudo isso vai te diferenciar dos outros, vai agregar valor ao que você faz, e aí quando você falar o seu preço, o cliente não vai achar caro, porque ele já entendeu que você é diferente dos outros. Então tenta sair um pouquinho dessa caixinha, tá? Quando você for diagnosticar o problema do cliente, vai além do design, né? Faz essas outras perguntas, estuda direitinho, não precisa nem saber muito sobre o negócio, só estudar o básico, aprender alguns termos já vai te ajudar.
e você vai ver que vai fazer a diferença. A minha próxima dica para você é esteja preparado. O que isso quer dizer? Vamos supor que o cliente está disposto ali a fazer com você uma reunião de 30 a 40 minutos. E pode ser que nessa reunião ele te peça já para você mostrar alguma coisa para ele. Ou mostrar o seu portfólio, ou mostrar o processo. Algumas vezes o cliente pede até já para você mostrar o preço, se você puder, tá? Se você viu a live que eu fiz... Se você viu o tutorial que eu fiz, acho que é o episódio 4, se eu não me engano, que eu falo da questão dos pacotes, e você se sentir seguro depois de entender qual é o problema daquela pessoa para já apresentar os pacotes para ela, né? Vamos supor que você entrevistou essa pessoa, ela falou ali, você conversou com ela e você percebeu que o que ela está dizendo ali está condizente com os pacotes que você oferece. Você pode, se você quiser, já apresentar esses pacotes para ela na reunião mesmo, porque aí você já vai falando para ela e já vai explicando como que funciona cada pacote. Então, tenha os slides preparados, tá? Os slides de proposta, de como é o processo, como que funciona, qual é os termos, tudo direitinho. Tenha também um slide ou então o seu site aberto, ou sei lá, o seu Instagram, para você mostrar para a pessoa o portfólio, se ela pedir para ver. Fica com tudo preparado, as abas todas no lugar, os PDFs todos meio abertos, assim, porque se a pessoa pedir, ó, rapidinho você consegue abrir e já consegue mostrar para ela, né? Não vai ficar, ai, peraí que eu vou procurar aqui. Ai, não faz isso, porque isso passa insegurança para a pessoa, né? Quanto mais preparado você se mostrar para o cliente, mais seguro ele sente, né? Mais seguro ele sente em te entregar o negócio dele, em te entregar o problema que ele quer resolver, né? E também te pagar, né? Então, se prepara, deixa tudo certinho para, se o cliente pedir para ver, você já tá com tudo ok. E por último, não menos importante, escute o seu cliente de verdade. Por que eu tô te falando isso? Porque esse é um problema que eu vejo na maioria das pessoas. Eu também sou culpada disso, tá? Eu já tive muito esse problema quando eu comecei, mas rapidamente eu corrigi porque eu vi que era um problema que, se eu não corrigisse, ia me prejudicar nas minhas vendas. Então, escute o seu cliente de verdade. O que isso quer dizer? Eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente você já ouviu falar nas skills, né, que o pessoal gosta de chamar de soft skills, da escuta ativa, que é o quê? Você está realmente ali ouvindo aquela pessoa de verdade. Então, se a pessoa está falando alguma coisa para você, você está presente ali ouvindo o que aquela pessoa está falando, e não está lá pensando no lançamento do foguete do Elon Musk para Marte, né? Você está ouvindo de verdade o que aquela pessoa está falando. Por isso que eu falei para você que a lista de perguntas é um guia. Porque se você ouvir de verdade o que a pessoa está falando, em cima do que ela disse, você vai conseguir gerar perguntas. Se você estiver ali conversando com o cliente, pensando na morte da bezerra, você não vai conseguir gerar perguntas porque você não ouviu o que ele falou. Tá entendendo? Porque você pode estar aqui, por exemplo, agora ouvindo o meu vídeo, mas você não tá me ouvindo, porque você tá pensando em outra coisa, né? Muitas vezes o que acontece é quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente está falando, a gente tá ouvindo o que o cliente está falando, pensando na resposta que a gente vai dar. E esse é o maior erro que existe, porque não existe resposta perfeita, não existe, gente. Vocês podem imaginar o que for. Enquanto o cliente está ali falando, você está perdendo informações preciosas, tá? Então, quando o cliente estiver falando, ouça atentamente o que ele está dizendo. Em cima do que ele disse, você formula a sua resposta na hora, tá? Não é uma coisa difícil de fazer. Se você testar, você vai aprender. Sabe como é que você pode testar isso? Quando você estiver conversando com seus parentes, com seus amigos. Você esteja ali presente conversando com essas pessoas e você vai ver que, conforme o que elas vão dizer, você vai conseguir gerar perguntas e respostas em cima daquilo. E é muito melhor do que você pegar uma pergunta pronta, porque você vai formular uma pergunta em cima daquilo que a pessoa acabou de falar. E aí a pessoa vai ter certeza que você ouviu o que ela disse. Uma outra técnica muito famosa de negociação que chama mirroring, vou colocar aqui em inglês, mas eu acho que se for traduzir para o português é espelhamento, espelho, alguma coisa assim. É quando você meio que repete uma palavra que a pessoa disse, alguma coisa assim, por exemplo, se eu falar assim, eu estou muito insegura em contratar esse projeto, você fala assim, por que você está insegura? Você repetiu a palavra insegura. Isso no subconsciente da pessoa mostra para ela que você ouviu o que ela disse,
tá? Isso é uma técnica que chama mirroring, né? Espelhamento, é uma técnica do FBI. Então, você só consegue aplicar essas técnicas de rapport, né? De identificação, de espelhamento, se você estiver ouvindo, tá? Se você não estiver ouvindo, você não vai conseguir fazer isso. Então, se importe de verdade com o negócio do cliente, mostra entusiasmo pelaquilo que aquela pessoa tá falando. Se ela tá contando que ela começou o negócio dela 10 anos atrás e veio da família dela, mostra pra ela que você tá entusiasmado em ouvir aquilo ali, que você tá realmente interessado naquilo que o cliente tá falando. Gente, quando você mostra entusiasmo e interesse no negócio do cliente, ele se sente à vontade, ele sente que você realmente tá querendo fazer aquele projeto. E aí é muito mais fácil ele te contratar do que ele contratar uma outra pessoa que talvez responda a ele de uma maneira mais fria, mais... Ah, ok, beleza, nossa, que legal, 10 anos, não sei o quê. Entendeu? Então mostrem entusiasmo pelo que eles estão falando também. Nossa, 10 anos, que legal, né? 10 anos no Brasil para uma empresa é uma coisa super, né? Uma super vitória, alguma coisa assim. Mostrem para eles que você realmente mostra emoção, né? Na hora que você estiver falando, para que o cliente ele se sinta acolhido. Porque, na verdade, o cliente ele tem que sair dessa primeira reunião se sentindo acolhido, como se ele tivesse sido ouvido. Ele tem que pensar assim, nossa, essa menina ouviu tudo que eu tenho para falar. Ele tem que se sentir bem, ele tem que associar uma emoção positiva. Então, quando você escuta a pessoa de maneira ativa, você associa, né, a essa pessoa uma emoção positiva no final dessa reunião. Então, por isso que eu deixei esse ponto para o final, porque para mim é o ponto mais importante, é o ponto que eu vejo a maioria das pessoas pecando, e foi o ponto que, quando eu corrigi, eu comecei a fechar mais projetos, porque as pessoas... Outra coisa, né, que eu esqueci de falar, é que quando a pessoa sente que você escutou ela, ela gosta mais de você também, né? Porque todo mundo gosta de falar mais de si. Então, quando você fala menos e ouve mais, e a pessoa tá ali falando só dela, ela se sente bem, porque todo mundo gosta de falar sobre si, né? A questão do ego, todo mundo gosta de falar das conquistas e tudo mais. Então, quando você passa a falar menos e ouvir mais, ele também sente aquela sensação de que, nossa, eu falei de mim, não sei o quê. Né? A sensação boa, né? Então, tudo isso que eu falei aqui, né? Faz um conjunto de coisas que no final o cliente sai com uma emoção positiva daquela reunião. E se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente, se tudo deu certo, eu consegui fazer um PDF, um manual, um mini manual de boas práticas da reunião, juntando todas essas dicas que eu dei aqui com alguns checklists, né? Vocês sabem que eu adoro checklist, né, gente? Então, o link provavelmente vai estar aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar e baixar. E lá também eu vou colocar alguns exemplos de perguntas, tá? Que vocês podem fazer ao cliente na reunião. Então, aqui nesse vídeo eu não dei exemplo de pergunta para não ficar muito longo, mas lá no PDF vai ter exemplos de perguntinhas que vocês podem ter nesse papelzinho. Inclusive, vocês podem imprimir o PDF se vocês quiserem e ir preenchendo conforme o cliente vai falando na reunião e tudo mais, tá? Espero que o PDF ajude vocês. Eu realmente quis juntar isso aqui porque eu percebi, né, lá no meu Instagram com algumas perguntas de algumas pessoas falando que essa questão de primeira reunião é sempre uma dor muito grande, não sei o que fazer, como conduzir, o que falar. E eu espero que esse vídeo ajude você a ter reuniões um pouco mais tranquilas. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Clica no joinha ali, deixa um like e se inscreve no meu canal, gente, porque eu quero fazer 100 inscritos, porque eu quero mudar o nome do meu canal. Então me ajudem, se inscrevam aí no canal para eu fazer o número 100. E se você tem algum amigo designer que fica, tipo, super medroso de fazer a primeira reunião, que ele fica, assim, super perdido, não sabe o que fazer, manda esse vídeo para ele, porque com certeza vai ajudar. Fala para ele baixar o checklist também, para poder ele usar nas reuniões dele. E o checklist é um guia, tá? Vai chegar um momento assim que você vai ficar tão experiente que você não vai precisar mais dele. Mas volta e meia é bom ter ele na gaveta, né? Porque às vezes, se a gente não segue fazendo muitas reuniões, a gente perde a prática. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo Dani Explica.